Boa noite, professor Valdemar. Boa noite, Mael. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nessa noite. É uma noite que, para mim, é especial. É uma noite onde eu comemoro meus 52 anos. É o Uau. dia do meu aniversário. E a gente escolheu o dia do meu aniversário para começar um projeto que Deus colocou no nosso coração há muito tempo, que é o podcast Café com Propósito. Nós começamos um encontro com pastores e líderes aqui na cidade de Itaguaí, que tem funcionado uma vez por mês, ali no Espaço Mix, que fica dentro do posto Vanilda, e tem sido algo de extraordinário. Nós temos encontrado ali uma vez por mês em torno de 50 pastores, não só aqui da cidade, mas também da região e até de outros locais. Mas Deus ele já vinha alimentando também no meu coração esse espaço que nós estamos aqui. E para ele, nós sentimos o desejo de começar com duas pessoas que têm acompanhado a nossa luta, que têm acompanhado os nossos sonhos e que nós temos compartilhado, que é o professor Valdemar, que é uma pessoa que tem trabalhado na área da educação, já tendo sido secretário municipal de educação da cidade de Mangaratiba e que hoje é o responsável pela área de estágios da Prefeitura de Itaguaí. Fora os polos, né, que você vai estar falando daqui a pouco, que você também hoje está à frente. E o Mael, que é uma pessoa amplamente conhecida, que já atuou na área da cultura, mas que hoje tem trabalhado bastante na área da música gospel e com algumas músicas autorais, que inclusive depois no final ele vai dar uma palhinha aqui com algumas dessas músicas, mas que também tem outros projetos, e inclusive um deles aconteceu na nossa igreja ali no final do mês de dezembro, se eu não me engano, né? E foi algo de extraordinário e que você vai estar falando também um pouco, não só desse projeto, mas de muitos outros aqui nessa noite. Mas boa noite. Fala com a gente um pouco, professor Mael. Boa noite, pastor. Para mim é uma alegria imensa estar aqui. Hoje, não só dando início a esse projeto tão maravilhoso que Deus colocou em seu coração e tem alcançado também os nossos, mas também pela data, né, festiva, onde se comemora o seu aniversário. Então é um dia muito 52 anos. especial. 52 anos. 52. Eu sei que não parece. Eu falei outro dia que estava chegando aos 52, mas com cara de 40. Isso, é isso aí, falou a verdade. Mas, acima de tudo, uma energia fora do comum, né? Isso é fundamental. Então, é fundamental dentro de tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, né? Como um propósito, a gente colocar nossas energias para dar certo. E a gente já tem acompanhado o seu trabalho de muitos anos, né? Há muitos anos, né? Acho Verdade. que Verdade. Mas sabe de uma coisa? Nós começamos a trabalhar junto na prefeitura há alguns anos aqui em Itaguaí. E aí um dia a gente está olhando lá um para o outro, conversando, e nós descobrimos que, na verdade, nós já nos conhecemos há 30 anos. caramba, Há longevidade. 30 anos. Nós participamos de muitos eventos juntos, ali da JBC, Juventude Batista Carioca, em Caramba. 1987, 1990, 88, 89, e foram eventos que nós fazíamos lá. Na época eu trabalhava lá na Juventude como secretário executivo, e a gente fez muitos eventos, festivais de música, luau, Caramba, que legal. encontros, retiro de carnaval, que a gente chamava acampamento de verão, e Muito o bom. professor Valdemar, ele participava desse encontro Estava em junto todos. conosco lá. É Como é que verdade. é a vida? E era uma bênção, porque na verdade ele sempre foi muito dinâmico, o pastor sempre foi muito dinâmico, Não para. dinâmico ao extremo, e era algo de muita admiração, né? A juventude toda se inspirava no comportamento dele, né? Naquele dinamismo, aquele domínio todo que ele tinha. Então, acho que isso foi algo muito, muito maravilhoso que nós tivemos na nossa época, né? Hoje nós não temos visto muito essa movimentação Verdade. no meio da juventude. Por isso que eu aí, né, entro dentro desse projeto com o projeto Conhecimento, porque a minha área é a área da educação
E desde aquela época eu já vinha andando, né, aos pouquinhos, caminhando dentro dessa área e tive a oportunidade de encaminhar muitos jovens para fazer o nível superior com bolsas especiais, gerando oportunidade, né, de uma melhor qualificação, um estudo realmente de qualidade e com condições especiais. Então, eu encaminhei mais de 32 mil pessoas para o nível superior e técnico também, com bolsas especiais. E hoje eu fico feliz demais, porque eu continuo na área da educação, além de ter também atuado em Mangaratiba como secretário de educação, também tive a oportunidade, né, também de atuar aqui como subsecretário da Secretaria de Educação e É Cultura na verdade, época, você né? já foi subsecretário também da área de Isso. educação aqui na cidade de Isso, eu Itaguaí. cuidava da infraestrutura das escolas, né? E foi de grande valia para mim, porque é uma oportunidade que a gente tem de navegar dentro da educação em todos os seus aspectos, né? E na área de ensino superior, como gestor de polo, né? Porque eu tenho o polo da Uniswan em Mangaratiba, eu tenho o polo do Centro Universitário Unina em Santa Cruz. Em breve teremos uma nova unidade também aqui em Itaguaí. Você, inclusive, já alugou o espaço, Já estamos já preparando, né? Nós teremos mas aqui é um mais uma espaço unidade. fabuloso. É Isso é pertinho bom ali do demais. restaurante Gusto. Isso É bem ao aí. lado do Gusto ali, é um Bom, espaço assim muito Itaguaí legal. precisa E ali vai disso. começar mais um núcleo, né, de uma Mais um faculdade, de núcleo. uma universidade com opção para a juventude, mas não só para a juventude, mas para a Não, população como um sim, isso todo, como um todo. Verdade. na nossa cidade. Porque o que na realidade, o nosso objetivo é realmente orientar, é conversar, é dialogar, porque hoje em dia as pessoas tanto precisam de uma oportunidade como precisam de uma boa orientação. Na realidade, para que elas possam então fazer uma graduação que tenha a ver com elas e que proporcione uma oportunidade de uma vida melhor, né? De uma colocação mais justa no mercado de trabalho, com uma remuneração adequada. E nós temos esse objetivo. Então, nós trabalhamos em todas as vertentes e as idades, e nós não temos só jovens estudando. Isso que é o mais interessante. Nós temos várias pessoas que têm idade, 68 anos, né? Bacana, E né? eu fico Porque orgulhoso de para a ver. gente ter a compreensão de que alguns sonhos, eles não têm É idade. verdade. Porque às vezes a gente coloca um Verdade. limitador à idade e a pessoa É, ela começa a se sentir, depois dos 60, de isso. que, não, isso não é mais para mim. Não dá mais. Não, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou. Deixam de sonhar, É verdade. deixam É. de sonhar, E o sonho foi feito para ser realizado, com né? certeza. E Então, o sonho traz vida, né? exato. Eu falando porque, por exemplo, hoje a gente está aqui realizando um sonho. E o meu coração está muito feliz. É assim, quando a gente consegue realizar sonhos que Deus colocou no nosso coração, isso traz uma vida e muda a perspectiva que a gente tem daquilo que a gente está passando. Só antes de ouvir um pouquinho o Mael, professor, eu quero te agradecer, porque você, através de todas essas ferramentas que Deus tem confiado nas tuas mãos, você está abrindo para aqueles pastores que trabalham hoje, que estão lá junto conosco no Café com Propósito, Sim. que estão participando desse projeto, que têm se reunido, você está abrindo uma perspectiva para que também, não só eles, mas também aqueles que fazem parte das suas igrejas, tenham bolsas. Sim. E eu acho que isso é fantástico e é uma novidade que eles vão ficar sabendo em primeira mão por aqui, né, pelo programa, mas também logo em seguida, no dia 18, a gente tem um novo encontro do Café com Propósito ali no Espaço Mix, e a gente tem certeza de que vai ser algo que eles vão gostar muito. Sem dúvida. Bom demais. E é algo que não alcança somente a igreja, né? Alcança também a própria comunidade no entorno, né? Porque a igreja pode ser esse canal também de oportunidade para essas pessoas. Verdade. Isso é muito importante. Verdade. Hoje é importante demais. Verdade.
Fala um pouco com a gente, Mael. Tá muito quieto aí. Vamos lá, boa noite, nossos amigos espectadores que estão nos acompanhando, né? Boa noite, pastor. Boa noite, professor. É muito bom estar com vocês. Gente, feliz demais de estar aqui. Primeiramente, parabéns também, né, nosso pastor, aproveitando esse momento aqui de aniversário, a gente está aqui em comemoração, né? Muito importante esse dia, dia especial por vários motivos. Aniversário, realização de sonhos, gente, que mesa. Eu, muito feliz, fico aqui ouvindo o professor, ficaria ouvindo o professor A tarde Valdemar aqui toda, né? o tempo inteiro, Noite né? toda, o dia Ficaria o dia todo. inteiro, porque é muita experiência, né? Eu tive o prazer também de conhecê-lo, né? A gente, primeiro contato foi na educação, né? Na educação aqui em Itaguaí. E, como foi falado, estive trabalhando na gestão da cultura aí por 5 anos na cidade. Tive o privilégio, a oportunidade, eu digo que sempre que é uma oportunidade para gente, quando eu pude servir ao município de Itaguaí como subsecretário, nossos cargos públicos é privilégio que a gente tem, porque a Verdade. gente serve ao município, somos servidores, né? E eu tive essa oportunidade de ser um servidor por 5 anos, onde eu aprendi muito. Eu mesmo como um artista no segmento gospel, já trabalhando com cultura e com arte durante toda a minha trajetória, quando a gente trabalha diretamente no poder público, a gente tem mais contato com todas as áreas da cidade, com as periferias e todo o movimento cultural da cidade, e a gente possa entender muito mais a necessidade e a importância. Eu vi o professor Valdemar aqui falando da questão da educação, não só a igreja, mas toda a sociedade. Isso me remete muito à cultura, à importância e, inclusive, essa conexão de educação e cultura, né? Andar juntos aí. E a igreja, já que estamos aqui também nesse ambiente do Café com um Propósito, que eu tenho um prazer, né, de estar junto com o pastor Wesley desde o primeiro, né? Verdade, Estamos juntos verdade. nessa caminhada, tem sido incrível, né? Os encontros. A igreja, é muito importante a gente entender que a igreja ela é uma comunidade onde ela desenvolve muito, ela é um ponto de partida muito grande para a sociedade na questão de educação, na questão da cultura, da arte. Eu estava falando esses dias, conversando com uns amigos, falando assim, olha, a igreja ela é um dos maiores formadores de artista, porque eu sou artista no segmento da música, então a maioria dos palcos que a gente vai, pelo menos 50 a 70% num palco, pessoas que já foram de igreja, já vieram de igreja, são músicos que aprenderam a tocar na igreja. E eu tive a oportunidade também, pastor Wesley, de iniciar diversos projetos. Eu tinha um projeto chamado Música na Veia, onde a gente fazia formação em igrejas, né? Fiz em algumas igrejas aqui em Itaguaí, em algumas comunidades, dando aula de forma até gratuita para crianças e adolescentes. E a gente Então já tá já, feito, não, já tá feito o exatamente. convite para você retomar, porque a gente Já estamos construindo isso a novamente. gente Vamos, está com um projeto com lindo certeza, que com é o Eu certeza. Pratico Esperança. Uau, muito bom. Nós começamos o projeto já tem uns 15 dias com aulas de jiu-jitsu, aulas de capoeira, balé. Vamos lá. Ontem a gente estava lá pensando em mais algumas possibilidades para que a gente possa Aí, estar avançando. Começamos também com Libras. muito São bom, mais de muito bom, 30 alunos de muito bom. Libras. E na área da música não pode faltar, eu tenho certeza de que completaria esse Com projeto. certeza, o convite já está aí lançado, já está aceito. E isso é muito importante. Então, assim, a gente acabou ativando, trabalhando na questão da cultura, também trabalho com produção musical, né? A gente tem uma parceria com o Estúdio Ideia, Eu vi um menino, Mael, nossos amigos. na igreja do Johnny, né, Sim, que é até o sim, presidente do Conselho de Pastores de sim. Itaguaí hoje, Uhum. Presidente da Aliança. da Aliança, né? E Isso. eu me lembro muito dele, se eu não me engano, com você, o Vinícius. Ah, sim, Vinícius Ribeiro, grande Isso, artista, grande músico e artista no segmento gospel, inclusive já tocou com cantores renomados como Daniela Araújo, isso. E Lucão, ele Lucas começou aqui, ele Agostinho. Aqui, começou. ele veio de Vitória, Espírito Santo, a gente teve uma trajetória juntos aqui na nossa igreja e já rodou o mundo, tá? Esse tempo atrás ele estava em Portugal, passou um período em Portugal, Uau, estava não tocando. sabia disso. Tem um portfólio gigante. Então, assim, são pessoas que são aqui da nossa cidade, são artistas aqui. E eu venho muito falando sobre isso, professor Valdemar, pastor, sobre esse potencial que também existe no meio cristão de artistas, né? Da arte, da cultura ali implementada, entendendo que esse espaço é para todos, né? Para todas as pessoas. E a gente consegue levar também o nome de Cristo através desse movimento. E hoje estamos trabalhando com
Filhos que Clamam, que é uma iniciativa, uma conferência voltada para músicos, para ministros, voltada para a galera do louvor das igrejas, né? A gente trabalhar a parte técnica, espiritual, a gente vai trabalhando esses dois âmbitos aí, então iniciamos o Filhos que Clamam lá na Batista Bethesda, com uma conferência, foi muito bom lá, incrível, em dezembro. Estamos com os projetos agora para esse ano, de implementar alguns encontros, e eu tô com trabalho, voltei, né, com o meu... Eu dei uma paradinha por causa do movimento de trabalho, mas graças a Deus nós voltamos a produzir canções, e esse ano a gente vai lançar um EP, se Deus quiser, até o meio do ano a gente está saindo com um EP aí, Uau, músicas inéditas aí, legal. se Deus quiser. E daqui a pouco você vai dar uma palha, que a gente Não, quer ouvir uma vamos sim, com música certeza. que foi composta por Com você, você certeza, compartilhando aqui hoje Vambora. conosco ao vivo. Você que está aí nos ouvindo vai ter a oportunidade de ouvir o Mael tocando uma música de autoria dele. E a gente tem visto uma coisa, Mael, aonde você tem ido, Deus tem te usado de uma forma muito profunda para fazer a diferença. Quando eu vi o Vinícius tocando lá, eu me lembrei dele, mas lembrei dele menininho, né? Sim, bem Novinho, novo, bem um novo. adolescente. Verdade. E a gente vê o desenvolvimento, o crescimento dele. Eu fiquei muito feliz, eu não consegui dar um abraço, porque algumas oportunidades ele também já tocou lá na igreja. Aham. Durante alguns meses, ele sempre ia lá, mas quando ele era bem mais novo. E eu queria ter dado um abraço nele aquele dia, mas eu acabei não conseguindo. O legal disso tudo, o professor Ademar vai compartilhar muito disso agora, é quando ele falou que de 1.000 e tantas pessoas que ele introduziu na educação, né? Até perdi os números aqui, mas o legal é hoje eu moro em Itaguaí acho que eu tenho uns 15 a 20 anos de Itaguaí aí, morando aqui na cidade diretamente, e a gente vê coisas que a gente conseguiu, de alguma forma, introduzir, né, pessoas, professor com certeza na educação, e você deve encontrar hoje pessoas formadas, advogados e etc., e você fica feliz pela semente que foi plantada, né? Assim, cara, algo que a gente fez, o Vinícius, eu tenho também o Yuri, que é produtor. Sim, e o é Yuri. dono do Estúdio Ideia. O Yuri, eu tive o prazer de iniciar ali a música com ele, dando aula de violão em época, e tocou comigo, a gente teve uma banda junto durante 12 anos. Hoje o Yuri produz para fora do Brasil, tem produção, tá aqui em Itaguaí, cara. Isso é legal. Tá na nossa cidade, o estúdio aqui Bacana, na hein? cidade, manda produções para fora do E Brasil. uma pessoa simples, ele é muito humilde. Viagem ao Brasil, eu estava em Fortaleza esse tempo gravando uma mega igreja lá, Casa Amarela, é o nome da comunidade da galera lá em Fortaleza, se eu não me engano. Levaram ele para lá para produzir o trabalho deles ao vivo lá. Cara, Que e assim, legal. é uma pessoa da nossa cidade e eu fico muito feliz, assim, aquele sentimento de caramba, poxa, que legal. Esse menino... E ele era menor, ele dava uma dor de cabeça lá na igreja, cara, ele vai ver isso. Ele perturbava, ele queria tocar todos os instrumentos de uma vez só. O cara escolhe um instrumento para você estudar e hoje é um grande produtor. Isso é muito bom, né? Muito gratificante pra gente, né? Essa coisa de ajudei nessa formação. Poxa, mostrei o caminho, E pelo assim, menos. a gente começa a ouvir vocês dois e vê uma coisa que eu acho extraordinária, que a gente só consegue enxergar nos olhos de quem ama aquilo que faz, que é o brilho nos olhos. Então, assim, tanto você, professor, quanto você, Mael, a gente vai olhando e vai vendo o brilho, sabe? Vocês começam a falar com empolgação, com propriedade, porque vocês realmente vivem aquilo que vocês estão falando e são sonhos, né? De fazer diferença na vida de pessoas. Eu acho que só faz sentido a vida quando a gente está disposto a servir e está disposto a fazer diferença na vida de outras pessoas. Senão a gente acaba perdendo um pouco do sentido, né? Cortella, ele fala, né? De que não é a morte que importa, porque todos vamos chegar lá. Mas é o que a gente faz até chegar lá. É o que a gente faz enquanto está vivo. E a gente precisa continuar com esse brilho nos olhos, naquilo que diz respeito à vida, aos sonhos e à vontade de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e servir as pessoas. A gente precisa ter esse norte. É verdade. Eu acho interessante, né, que o Mael falando veio muitas coisas na minha cabeça. E às vezes eu encontro realmente alunos
E eu já tive a experiência de ter assim, uma família inteira estudando, fazendo o mesmo curso, Muito e bom. tá lá a mãe fazendo direito, o pai, Uau. o irmão, a irmã, todo mundo junto. E o mais interessante disso tudo é que a mãe tirava as notas melhores do que os Que isso? A mãe filhos. tirava? É mesmo? Isso. Então, assim, a educação, ela transforma, né? Tudo aquilo que. Porque a gente está falando aqui dos pilares, né? Sim, verdade. Tudo isso são pilares da educação. Porque a educação são múltiplos conhecimentos. E muitas das vezes as pessoas acham que educação é apenas você ir para a escola ou ir para a faculdade. Mas não, é você transformar o teórico em prático, entendeu? Transformar os conhecimentos, né? Às vezes você está numa vertente, você começa a ter uma profundidade maior na visão daquilo que você tem feito, tem estudado, tem se dedicado. E eu acho que isso é muito importante. Agora, por exemplo, no próprio Programa Municipal de Estágio, a gente vê isso o tempo todo, né? A gente vê o aluno chegando e aí ele vai para o estágio e vai transformar o teórico em prática, e a gente se surpreende, porque a gente encontra profissionais assim qualificados é, de uma forma maravilhosa, e a gente vê que passou por nós. Eu acho que a educação, sem sombra de dúvidas, ela abre a nossa mente, ela abre o nosso olhar, né, para tudo aquilo que tem ao nosso redor, tudo aquilo que Deus, né, coloca às vezes na nossa frente e a gente não consegue enxergar. E o conhecimento, até como o pastor citou Cortella, né? E aí me fez lembrar quando ele disse para o filho que quando ele fizesse lá X anos, ele ia ensinar, ele ia dizer para ele o grande segredo da vida. E o filho ficou muito ansioso para querer entender e saber o que era, né? Qual era esse Grande grande segredo segredo da vida. E aí, no dia que ele fez aniversário, igual o pastor está fazendo hoje, ele bateu na porta do quarto do pai para poder se perguntar qual era o grande segredo da vida que ele queria saber. E aí ele falou assim: eu vou te contar, mas você não conta para os seus irmãos, não. Porque só na hora certa que ele tem que saber, Vai tá esperar a bom? idade para contar. Aí o filho falou assim: não, pai, tudo bem, pode falar. E o pai vira para ele e fala assim: vaca não dá leite. Aí a mente dele, né, deu um nó. Vaca não dá leite, Como assim? né? Como assim vaca não Deu dá leite? pane na mente. Não, vaca não dá leite. Você tira o leite da vaca, né? Você tem que ir lá e ordenhar. Você tem que entrar no processo, tem que fazer parte do processo. Ela não coloca assim, Uau, ó, tá aqui, bacana. Cara, aqui que no, legal. tá pronto, aqui no vasilhame aqui para você o leite. Não, o leite está aqui, ó, mas faça a sua parte, né? Então a Cortella é educação, fantástico, né? fantástico, Fantástico. Eu acho ele e você aprende, né? uma Porque pessoa que é acima, né? As sim, tiradas dele nos levam a uma claro, reflexão profunda. isso, Acima. muito claro, e é isso, né? A gente tem que aprender também. A gente sabe que Deus quer que cada um de nós façamos a nossa parte. Seja aonde for, nós temos que fazer a nossa parte. E é muito importante, seja na educação, né? Sim, Seja dentro do louvor, seja isso. dentro de todo esse incentivo que a gente procura levar, e também da palavra, né? Que normalmente a gente recebe vinda de Deus, e a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é, o Valdemar, professor, é algo que mexe muito comigo aqui hoje, porque a gente tem um sonho, Deus Sim, coloca, né? A verdade. gente que entra na presença de Deus e passa um tempo lá, ele começa a ministrar e a falar no nosso coração a respeito de algumas coisas que ele tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Mas tem uma coisa, aquilo que é para nós fazermos, é nosso, é responsabilidade nossa, sabe? A gente chegar até aqui hoje foi um processo que vai passando por altos e baixos, e a gente passa, às vezes, por alguns vales, porque a gente passa por alguns vales, mas se a gente persistir e perseverar,
Deus ele nos proporciona a oportunidade de viver sonhos que a gente tinha no coração há muito tempo atrás. Quando eu morava em Volta Redonda, a gente tinha um programa lá na rádio. Era o programa Peça a Palavra. E era algo que eu amava fazer. Então era um programa diário, de segunda a sexta, de 11 a meio-dia, na Rádio Estéreo Sul FM, que nem existe mais. E a gente tinha lá esse programa e eu contava no relógio o tempo para chegar lá. E a gente, né, de lá a gente passou a pegar um amor muito grande pela rádio. A gente trabalhou um tempo na rádio CBN, lá em Volta Redonda, que tinha também uma rádio CBN lá, e a gente cada vez mais apaixonado, né, pelo meio de comunicação e tudo. E o tempo vai passando, e se a gente bobear, a gente deixa sonhos e coisas que nós amamos fazer de lado. Então, está aqui hoje, no dia do meu aniversário, 13 de abril, dia do meu aniversário. Um novo tempo. Exato. Também Deus falando, olha, permaneça, de que é mais um sonho realizado e eu tenho outros para realizar através da tua vida, através da tua história. É só permanecer e andar. O reino de Deus é um reino em movimento. Verdade. Eu acho que tem tudo a ver. Eu tô aqui ouvindo a palavra, né, do professor, agora do pastor, e a gente entende, assim, o objetivo do Café com Propósito, né? Café com Propósito, a união de líderes, né? O Café com Propósito é um projeto voltado para líderes. O pastor Wesley falou, nós unimos pastores lá no Café com Propósito, média de 50 líderes e pastores, não só de Itaguaí, mas uma grande maioria da nossa cidade, para entender que o propósito é um só, é uma unidade. E tudo quando está em movimento, quando se movimenta em unidade, cara, frutifica mais, fortalece, sabe? A educação é uma coisa só, a educação aqui em Itaguaí é uma, os educadores quando se unem, né? Quando tem um congresso nacional de educação se unem, e a cultura da mesma forma, a música, eu sou natural de Pernambuco, nasci em Pernambuco. Eu sou terra boa. Oxe. Então, terra boa demais. Eu vou para Pernambuco, chego lá, eu sou músico, a mesma coisa, a gente toca, a harmonia musical é a mesma, os estilos se modificam, né, a cultura local, mas é a mesma, e assim, o propósito, falando agora de questão espiritual, é o mesmo, sabe? É de crescimento para a igreja, é de crescimento para o povo de Deus, é de aprendizado, é de oportunidade. Eu acho que o Café com Propósito, ele vem com essa ideia de juntar líderes e falar assim, cara, nós estamos no mesmo propósito, cara, independente do nome da tua igreja ser, né, Caverna de Adulão, brincadeira, eu vi esses dias, cara, eu passei frente da igreja, vi a igreja Caverna de Adulão. É mesmo? Essa eu nunca tinha ouvido, eu vi, cara, eu vi, porque assim, eu já tinha visto isso como piada, né, mas esses dias eu passei e vi na faixa, falei, não acredito, voltei, parei o carro, voltei, conferi, era isso. Mas assim, brincadeiras à parte, independente da denominação, sabe, pastor? A gente é do mesmo propósito. Eu e o pastor Wesley não somos da mesma denominação, né? Diversos líderes lá, mas a gente é do mesmo propósito. E qual é o propósito? Eu falo muito isso. Entender que o propósito principal da igreja não é realizar cultos, cara. A igreja, a comunidade evangélica, ela vai muito além de cultos, da espiritualidade, sabe? Claro, não descartando o espiritual, entende, pastor? Mas Sim. é isso que vocês estão fazendo lá, movimentando projetos sociais, E, abrindo Mael, espaço. olha que lindo, Mael. A gente começa a ter a oportunidade, porque quando o café acaba, acaba às 11, né? 11 horas da manhã ele acaba. Você vê que as pessoas têm ficado lá até meio-dia e pouco conversando. E aí o network, uma troca, você começa a ver que um outro está fazendo um projeto, que é um projeto um pouco diferente daquilo que você está fazendo, mas que você pode ajudar e ele pode te ajudar. O reino de Deus é um reino de amigos. Verdade. Nós não estamos aqui competindo, né, uns com os outros, nós podemos somar e podemos ajudar muito uns aos outros. Fiquei feliz, eu vi alguns pastores, alguns líderes que estavam no Café com Propósito, e a gente estava na reunião da Aliança de Pastores no sábado retrasado lá, e aí eu vi uns pastores aí, tinha um que não era daqui de Itaguaí, ele veio na Aliança. Ele veio, Laprovita. Laprovita, né? Eu não esqueço, não tem como esquecer o nome dele, né? Laprovita, mega diferente, assim, ele é gente boa demais, um cara fantástico. Eu olhei e falei, rapaz, olha ele aqui, ele não é de Itaguaí, eu não lembro exatamente. Ele é lá de Senador Camará. Olha que ele é um conexão. amigo muito querido.
e assim, Bem, que tá vem bom, sempre aqui, está muito sempre bom. presente lá na igreja, ele tem a igreja dele lá, Verdade. mas sempre que ele pode, ele Mais está antigo aqui. de E ministério, né, lá? olha, ele chega, se ambienta, Sim. vai na reunião da aliança, e outro dia já ligou e falou assim: olha, eu quero somar mais com vocês aí da Olha cidade. que coisa. Isso independente de qual igreja, de qual denominação. Propósito. 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 O propósito é maior. O Verdade. propósito é maior. E o fortalecimento, né? Claro, é Que claro. causa um fortalecimento É. fora do comum. Olha, a gente já se conhecia maior, mas, professor, através dessa aproximação maior, a gente acabou chegando ao Dejane, Professor de capoeira. professor de capoeira. Verdade. Pastor e professor de capoeira. Quinta-feira agora, ele começa o projeto Isso, lá, falou e pra ele vai gente. começar o projeto é quinta, Quinta agora. 13, 14, 15, 16. Dia 16. Dia 16, Isso. então ele está começando um projeto de capoeira fantástico. E eu estou assim muito animado. Já começou de jiu-jitsu, né? Já começou de Com jiu-jitsu. o pastor Lá na Paulo Henrique. Amendoeira a coisa está acontecendo. E olha, no primeiro encontro tinham mais de Ele mostrou 50 eu vi a pessoas, foto, professor. muita gente. Mais de 50 pessoas. Eu creio que Deus ele não vai fazer. Deus ele já está fazendo algo diferente. Sim. E tudo isso com a conexão. Sim. É isso, é entender o coletivo. Eu acho que a gente precisa muito disso. Eu fico muito feliz de participar do Café com Propósito. Esse também é o nosso objetivo com Filhos que Clamam, que é unir. Filhos que Clamam, ele vem na pegada de unir jovens e unir ministros de louvor. Porque a nossa cidade, ela é riquíssima na questão artística, riquíssima. Eu tive a oportunidade, como já falei, de estar na cultura e a gente percebeu isso em todos os âmbitos, tanto secular quanto na questão do gênero cristão, né, e das outras denominações também. Então a gente vê que a gente vai nas igrejas, tem muitos músicos bons aqui, a gente acaba exportando muita gente boa para o Rio, para o mundo. E eu falei, por que não unir essa turma, sabe? A gente tá junto, a gente faz. Cara, eu lembro de uma época que a gente era mais unido, sabe? Na minha época de juventude, a gente se conectava mais, né? E hoje em dia a gente vê todo mundo muito, cada um na sua comunidade, cada um na sua igreja, cada um no seu templo. E a gente precisa, assim, tem muita experiência que o Johnny tem lá com a galera do louvor dele lá, que eu preciso. Tem algumas experiências talvez que eu possa dar para eles. E a ideia do Filhos que Clamam segue a mesma linha do Café com Propósito, que é de unir essa galera. E dizer, cara, a gente tá por um propósito só. É E isso. qual é o nosso propósito? Aí eu vou professor para educação. É fazer o que a educação faz, é transformar jovens, é pegar jovens, criança que estão na comunidade. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, mas porque a pessoa que está na comunidade, ele tem opção sim, não sei o quê. Eu falei, olha só, você imaginou o que é uma criança nascer em um lar onde o pai está no crime, o tio está no crime, o outro irmão está no crime. Então ele quase não vê outra oportunidade. Aí, às vezes, às vezes pelo movimento, né, às vezes o poder público às vezes não consegue chegar plenamente com suas dificuldades, mas às vezes a igreja está lá. Eu fiz um levantamento na nossa área aqui nas proximidades do Carvão, né, que chama aqui na Estrela do Céu, nós temos para mais de 25 igrejas. Uau, A cada rua do Morro do Carvão, conhecido aqui na cidade como Morro do Carvão, a cada rua nós temos de 1 a 3 igrejas. Eu fiz esse levantamento. E aí, muita coisa. E aí a gente fica, cara, a gente precisa estar junto no mesmo propósito. Talvez se a gente estivesse no mesmo propósito, a gente teria menos crianças se aliciando ao crime. Mael, você imaginou o movimento? Porque eu creio que Deus está começando a fazer um movimento que ele é maior do que a gente. Sim. Ele é maior do que uma igreja, ele é maior do que uma pessoa. É um movimento que ele quer fazer na cidade. Com certeza. Que ele quer fazer na região. E quem sabe no estado e no Brasil. Porque a gente tem visto um mover diferenciado da parte de Deus no Brasil. Verdade. Né? Em alguns locais tem vivido algo extraordinário. Já imaginou, Mael? A gente pegando o campo de Itaguaí, vamos falar ali do campo, que é um local, um espaço enorme, e a gente chegando ali, sabe, uma tarde, uma noite de avivamento, de quebrantamento, onde a gente vai juntar as pessoas, não por placa de igreja, Sim. mas a gente vai estar falando de uma coisa só, que Jesus Cristo é a razão do nosso viver, que Ele é a esperança e que Ele é a certeza de que quando Ele entra, a nossa vida é transformada. Já imaginou isso? Verdade, muito bom. Eu acho que a gente tem todo o potencial. E num evento como esse, a gente conecta com a educação, com a assistência social, com oportunidade para as pessoas, e a gente vai o papel da igreja. E o mais importante, colocando Cristo como centro de todas as coisas. Que, na verdade, né, professor, é o que Jesus vem pregando desde o início, é o amor ao próximo, é o cuidado com o próximo.
Então, eu chego à seguinte conclusão. Eu posso dizer que eu sou cristão quanto for, eu posso ser líder, eu posso ter o meu cargo pastoral, mas se eu não consigo cuidar de alguém, eu não faço valer, sabe? Então, eu acho que o maior propósito nosso de vida é cuidar de alguém. Vai muito além de qualquer coisa. Você olhar para alguém, como a gente tem nossa experiência. O pastor Wesley, com certeza também, diversas pessoas já passaram na sua vida que hoje tá, você encontra e fala: caramba, você, pô, que bom, onde você viu aquilo pequenininho, hoje em dia é um empresário, é alguém. Olha, eu Cara, tive uma muito bom, experiência né? fantástica no próprio Café com Propósito. Nós tivemos lá a presença do Bispo Leidson, Leite. que é da Projeto Vida hoje, ali da Barra da Tijuca. E antes dele falar, eu fui falar um pouco do tempo que a gente se conhece. A gente se conhece há muitos anos. E a diferença de idade, embora não seja tão grande, eu fui líder dele. E ele foi depois, quando ele pegou, e falou: lembrando aqui, né, dos congressos que você fez, que a gente participava e tal. E aí, assim, você vê isso tudo, essa junção de você poder fazer parte de algo onde pessoas que você trabalhou com elas, elas crescerem, elas se desenvolverem, elas estarem voando hoje numa amplitude muito maior, e a gente entender de que podemos juntos fazer a diferença na vida de muito mais pessoas, de virar uma chave. Eu acho que a expressão seria essa, professor Mael, virar uma chave. Virar uma chave na vida de outros jovens, virar na chave na vida de outras pessoas, e por que não dizer virar uma chave na vida, né? Espiritual, da cidade, do estado e do nosso país. O pastor Wesley, ele sempre foi um grande motivador, né? De muitos projetos, que ele sempre está envolvido em muitos projetos. E a gente falando assim dessa coisa toda de encontro, né? Realmente foi muito interessante o dia que a gente se identificou. E, nossa, você, meu Deus, né? Porque o pastor Wesley, na época, era uma pessoa que a gente Ele tinha uns fazia os cabelos, né? encontros, Ele tinha uns cabelos. Ele tinha um black, né? andava com a malinha, né? E Olha tal, e aí. todo mundo, né? Eu tinha E- tupete, Mael. e a agenda dele para a gente poder marcar, para ele poder pregar. E os nossos encontros de juventude eram 2.500 pessoas, 2.600 Verdade. pessoas, né? Uau. Era uma montoeira de Verdade. jovens, Você né? olhava assim e você se Ah, perdia que olhando. Perdia aí, embaixo na igreja ainda tinha um telão, porque não Lá em cabia cima não todo dava. mundo Caramba. dentro, sabe? Lá Era. em cima, dentro do templo. Que legal. E eu acho que isso é algo que falta. Hoje falta isso, Falta. sabe? A gente vê a juventude se inspirando em Sim. outros jovens também, né? Como nós tivemos essa Sim. oportunidade, eu particularmente digo que eu tive a oportunidade, porque eu conheci ele, né? Eu ficava Verdade. atrás. Poxa, olha só como é que tá a sua agenda, vamos pregar lá. Verdade, ele vivia me chamando para pregar na igreja dele, há 30 anos atrás. E era uma coisa assim que, nossa, conseguiu! Puxa, que bacana, que legal, maravilha! Então, eu acredito muito que realmente esse fato, né, da gente se dedicar, da gente se unir, da gente agregar, de não ter essa separação toda, né? A gente não olhar, como o pastor falou, né? Não olhar placas, né? Mas olhar o propósito. Isso. Com certeza a gente vai fazer aquilo que Deus quer, né? A gente vai alcançar vidas. Essa Isso conexão, é fundamental, né? Verdade. durante algum tempo, eu estava sentindo muita falta disso, dessas conexões, que a gente se conhece, mas de repente estava cada um vivendo vivendo o mundo. seu quadrado, né? É. Vivendo o seu mundo, e de repente o que Deus está fazendo é nos proporcionar a oportunidade de ajudarmos uns aos outros dentro dessa conexão, para fazer com que sonhos que Ele mesmo tinha colocado no coração de nós individualmente, mas que a gente pudesse estar acelerando o processo. Verdade. E eu creio que Ele vai fazer muito mais isso. Hoje é o primeiro, né? É o primeiro encontro do Café com Propósito aqui, né? No podcast nosso. É verdade. E a gente quer agradecer muito. Eu quero agradecer muito também uma pessoa, mas eu vou deixar para agradecer essa pessoa, Mael, depois, porque agora, na verdade, a gente quer ouvir você.
Vamos tentar fazer? Vamos? Vamos. Deixa eu ver aqui. Nós queremos ver. E quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E nós Como vamos eu falo, ouvir coisa uma séria. música de autoria própria. Música dele, composta por ele, Mael Silva. Então o pessoal da técnica, tá bom o violão aqui? Legal. Eu tenho uma música que ela é uma das minhas primeiras canções. E eu vou tentar compartilhar com vocês porque essa canção, ela tem uma história muito legal. Essa canção, ela foi de uma época que eu tava perto de casar. Meu amor, te amo, né? Deixa aqui. E olha que lindo, hein? Tem que deixar aquela declaração. E através do meu amor é meu filho, que eu também amo muito na minha vida. E aí eu tava naquele período de correria pro casamento, e um dia de muito alvoroço, eu me tranquei no quarto. E aí Deus me deu essa canção, mais ou menos assim, ó. Sinto-me sem forças, me sinto tão sozinho. Chego a pensar que vou parar. Mas abro a tua palavra e vejo que tu sempre estás ao lado dos teus e não abandona aqueles que te amam. Vem sobre mim com teu amor, vem sobre mim com teu perdão, vem com a unção da tua graça invadir o meu coração. Vem sobre mim com teu amor, vem sobre mim com teu perdão, vem com a unção da tua graça invadir o meu coração. Eu sei que me amas, sinto que me amas, nunca me abandona, ó meu Senhor. Eu sei que me amas, sinto que me amas, nunca me abandona, meu Salvador. E dessa canção que surgiu o Ministério Sei Que Me Amas, que foi uma banda, um ministério que nós tivemos aí, que eu falei, junto com o Yuri, com o Thiago Carvalho, que é o primo dele, com o Nathan Rangel. A gente rodou aí uma boa parte aí de alguns lugares, fomos a alguns estados, com o Ministério Sei Que Me Amas, foi 12 anos de caminhada. Legal. E aí essa música foi a canção que... Você tava... Exatamente, estava nesse período aí, essa canção. E a gente está querendo, vamos fazer agora, vamos regravar essa canção, porque ela faz parte da nossa história. Se Deus quiser, a gente vai estar lançando ela com uma nova roupagem agora esse ano. Legal, amém. Muito bom, Mael. Dá mais uma canjinha de mais uma para a gente terminar? A gente já vai caminhando para o final desse nosso primeiro encontro aqui, mas a gente tem ainda um tempinho para ouvir você com mais uma música autoral. Mais uma, né? Autoral? Vou tentar, hein? Tem uma canção assim, ó. Vou cantar só o refrão dessa. Seja o centro da minha adoração, o que tenho ofereço a ti. Minha vida está em tuas mãos, eu quero te servir. Seja o centro da minha adoração, o que tenho ofereço a ti. Minha vida está em tuas mãos, eu quero te servir. Essa tem lá no YouTube. Amém. Essa tem a gravação no YouTube lá no nosso canal. Então, aproveitar, pedir o pessoal aí no nosso canal, Mael Silva, no Instagram, Mael Silva Oficial, né, fazer aquela propaganda aqui aí no YouTube também, Mael Silva. E a gente nós lançamos esse ano agora a sala de adoração, né? Primeiro, a gente colocou a primeira sala de adoração de 2006.
Tá lá no YouTube, se você quiser acompanhar, corre lá no YouTube. Sala de adoração tá lindo demais. É 20 minutos de adoração direto consecutivo com várias canções, ministração, tudo junto. É aquele play para você dar assim, ó, dentro de casa e arrumar a casa, ou tá no carro Isso que eu ia viajando, falar, dá e deixa rolar. eu peguei para ver algumas coisas lá em casa que eu precisava arrumar, organizar, e dei o play. É isso aí, dá o play. Foi a minha companhia. Eu Bacana. fiz isso. Mas, professor, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje, com você e com o Mael, e a gente quer agradecer a Deus pelas conexões, agradecer a Deus porque Ele não une pessoas, Ele une propósito, e tem tudo a ver com o nome, né? Do nosso encontro aqui hoje. E eu queria ouvir as suas considerações finais, a gente já vai caminhando aqui para o final do nosso encontro. Pastor, eu quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar desse momento tão maravilhoso, né? E ainda num dia tão especial, o dia do seu aniversário. Estar aqui com Mereço, no final, que ele cante parabéns. E olha só. Com certeza. Também a alegria de estar com o Mael aqui, que é uma pessoa ao qual a gente tem um grande carinho, né? E admira muito a trajetória dele, porque a gente conhece não só do tempo que a gente se conhece, né? Mas a gente acaba conhecendo através de outros também. E eu acho que isso é muito bacana, é muito importante, né? E para mim é uma oportunidade assim enorme de poder compartilhar com vocês de todos esses momentos, né? E que Deus abençoe o Café com Propósito, abençoe todas as suas iniciativas, né? Porque nós sabemos que quando Deus abençoa, a gente vai longe. Amém. E eu tenho certeza absoluta que esse é um propósito que Deus realmente colocou no seu coração, na sua vida, e que hoje nós compartilhamos dele também, né? Quero também me colocar à disposição já, né? Presenteando aqui o momento, né, do aniversário do pastor, e me coloco à disposição de todos, né? Se eu puder abençoar, né, as pessoas aí com oportunidades, e todos os pastores que fazem parte também, né, todo o grupo que faz parte do Café com Propósito, esse que grande você já está de... convidado, ou melhor, não vou nem convidar, vou convocar. Sim, dia 18, próximo Isso. sábado, dia 18, estarei lá. A gente espera você lá. Com certeza. Fico muito feliz e contem comigo, e o que eu puder fazer para ajudar, gerando oportunidades, né? Eu acho que cada um fica com um pedacinho, né? Esse aí é o meu pedacinho, né? Que eu posso contribuir para esse grande projeto, né, de Deus. Legal. E que Deus lhe abençoe muito e abençoe todos que estão nos assistindo, né? Isso também é algo de um agradecimento muito grande ao nosso Deus, porque nós estamos podendo compartilhar com muitas pessoas tudo isso que Deus tem feito em nossas vidas e tudo aquilo que Ele põe como propósito para que cada um possa ser instrumento, né, usado por Ele. Amém. Amém. Maior. Pastor, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de participar, né? Me sinto participante do projeto do Café com Propósito. Agradecer ao pastor Wesley pela confiança de sempre estar nos chamando, a gente participando, e isso é muito bom, a gente ter amigos, né? Eu acho que a vida é feita disso, de amigos. Decepções na vida a gente vai ter sempre. Eu ouvi uma pessoa falando esses dias assim, você tem decepção, a pessoa fala assim, mas não desista do ser humano. Então eu sou uma pessoa que eu não desisto do ser humano, você não desista do ser humano. A gente vai passar por momentos, mas existem pessoas como o pastor Wesley, como o professor Valdemar, que são pessoas também que eu tenho prazer de conhecer. Conheci, como eu falei, na educação, vi um pouco da sua trajetória, mas a gente vai acabando descobrindo muito mais sobre a pessoa, porque eu também fui morador de Mangaratiba, e depois a gente, professor, mais foi e por aí vai. E fico feliz por estar com esses homens aqui sentados nessa mesa, né, pessoas que fazem a diferença. Sou muito grato a Deus por tudo isso. E a minha oração é que Deus abençoe o Café com Propósito, que Deus abençoe a cada ouvinte, a cada participante, a cada pessoa que está se inscrevendo aí, né? Tem que lembrar isso. Tem. Se inscreve aí, né? E a gente no canal. quer até aproveitar a oportunidade, Mael, e pedir
para que cada um que está aí participando, assistindo, possa nos ajudar a Isso reproduzir aí. o máximo Isso que aí. puder, para que cada vez mais o nosso alcance seja maior. Exatamente, Nós estamos no início de compartilha. uma caminhada. Verdade. A gente nem pediu no início, né, para não. A gente queria que você ficasse aqui, então agora compartilha. Já que você assistiu tudo, compartilha com alguém. Pastor, Deus abençoe. Que o Café com Propósito continue sendo um diferencial, nós possamos ver um Amém. propósito. E a minha oração é que nós possamos ter unidade na nossa cidade, né? Nossa cidade vai continuar crescendo. Eu falo de nossa cidade porque é onde nossos pés estão. Então, nossa oração é que Deus abençoe a liderança da nossa cidade, né, a liderança do poder público, do legislativo. Nós, como servos de Deus, a nossa missão é orar, pedir para que Deus ele abençoe, direcione, e que Deus abençoe a liderança cristã, né, os pastores, os líderes que estão entendendo isso, que né, a gente está começando a perceber que tem muita gente entendendo que nós vamos avançar se a gente tá todo mundo no mesmo propósito. Se a gente Exato, der é as isso. mãos. E a minha oração é essa, todos os dias a minha oração é essa. Eu venho falando sobre isso nas minhas redes sociais. E vamos caminhar juntos. A gente vai conseguir alcançar. Eu sozinho consigo 10, mas contigo eu consigo 20, com o pastor 30. E quanto mais pessoas de mão dadas estiver, mais alto a gente vai, mais longe a gente vai. Amém. Tá? Amém. Deus abençoe. Vamos para cima. Obrigado, professor. Obrigado, Mael. Eu quero agradecer também a você, né, que está aí acompanhando a gente desde o início, ou que talvez esteja entrando agora, mas eu quero agradecer. Quero agradecer a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui, e Ele é que tem nos impulsionado em cada ação que a gente tem conseguido realizar nesse ano de 2026, e a expectativa no coração é que vem muita coisa boa por aí. Que, na verdade, o nosso Café com Propósito, o podcast e outras ações, como o Mael falou, da conferência que ele tem realizado, ele realizou no final do ano passado lá na nossa igreja, mas está vindo aí a segunda edição. Eu já falei para ele que ele tem que, a segunda edição, fazer lá em Brisa Mar. Já falei, Vambora. não tem para Vambora. tem que fazer lá. Vamos Mas eu é a certeza de que Deus ele vai nos proporcionar virar chaves para que a gente possa fazer outros projetos, outras coisas e alcançar vidas, alcançar pessoas, fazer a diferença na vida de pessoas. Eu creio que tudo isso que Deus está fazendo tem esse sentido, tem esse propósito e que a gente vai conseguir realizar lá. Estou me sentindo muito feliz. Meu presente de aniversário está sendo aqui. Passar essa noite de aniversário aqui com vocês é algo maravilhoso, é algo que realmente no meu coração me traz uma satisfação muito grande. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Lembrar que mês que vem a gente está aqui de volta em 2 super encontros em maio, vai gerando expectativa no seu coração, porque eu tenho certeza que cada encontro Deus vai fazer algo novo, vai ser um tempo de céu aberto e a gente vai viver coisas grandes da parte do Senhor. Deus abençoe.